Segunda questão de matemática da FUVEST 2024, nós temos aqui o desenho do container que abasteceu a escola com água de uma forma planificada. O desenho está em 3D na prova da FUVEST, aqui eu desenhei ela planificada, onde existe uma certa quantidade de água ainda. O nível de água está bem nesse ponto. Segundo o texto, 3/4 da altura original. Bom, para calcular o quanto de água a escola recebeu, por conta desse caminhão-pipa, eu tenho que perceber que existe essa área. Essa área, ela vai definir uma base, enquanto que o comprimento do container vai definir a sua altura. Portanto, nós temos a fórmula que resolveria a questão, seria o volume, que é igual à área da base vezes a altura, onde já temos a altura, vale 6. E essa área da base? Bom, essa área da base, nós temos que entender de uma forma bem complicadinha matemática. Nós temos um pedaço de uma circunferência. E para chegar à conclusão desse pedaço, eu preciso de triângulos, de setores circulares. Então eu vou conectar esse ponto aqui da casquinha do meu container até o seu centro. Veja que ligando este ponto, nós temos justamente o raio. A mesma coisa acontece do outro lado, ó, do centro até aquele ponto do nível da água, dá exatamente o raio. Como o texto fala que o diâmetro vale 2 metros, nós sabemos que o raio vale 1. E que a altura desse nível de água é 3/4 da altura original, que estava cheio. Bom, 3/4, meus caros, vamos lá. Se nós pegarmos este segmento aqui, vale raio. E lá em cima, como nós temos 3/4, nós temos que dividir em 4 partes o nosso raio. Então aqui eu fiz um desenho mais ou menos valendo 8 centímetros. Se nós pegássemos 3/4, pegue em 4 partes, ou seja, a metade, mais uma outra metade e a quarta metade. São 4 partes de 2 daria meio. Então aqui nós temos meio metro, e aqui que vem o grande truque, meio metro também, assim como esse pedaço vale meio metro. 3/4 daria esses 1,5 aqui somando, né? Então essa observação matemática nos interessa. Por quê? Porque aqui nós temos um triângulo retângulo. Daí a necessidade de puxar essa hipotenusa. Veja que aqui nós temos um ângulo. Eu vou chamar esse ângulo de alfa. E esse ângulo alfa pode ser descoberto a partir do seno. Seno de alfa é meio sobre 1. Ora bolas, o seno dá meio. Que ângulo o seno dá meio? Conclusão, o alfa vale 30 graus. Já que esse ângulo vale 30 graus, nós podemos aqui calcular esse outro ângulo por 180 graus, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo. Portanto, aqui vale 60 graus. Da mesma forma, o desenho permite que eu conclua que aqui também vale 60 graus, afinal aqui também vale 30. Isso vai nos interessar já já. Para calcular então essa área, eu preciso agora pensar em subtrações. Eu vou calcular a área desse setor circular como um todo e subtrair esse triângulo que está aqui. Esses dois triângulos, na verdade, né? Então, eu tenho que calcular a área da base da seguinte forma. É a área de um setor menos 2 triângulos. Tudo isso multiplicado pela altura que nós sabemos que vale 6. Bom, o triângulo, nós já podemos pensar em como calcular a sua área. Eu precisaria da base, ou seja, desse catetinho. Vamos chamar isso aqui de Bzinho? Vamos puxar o cosseno. Cosseno de quem? Cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus vai ser Bzinho sobre 1. Portanto, o próprio Bzinho vale o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Maravilha, chegamos à base, eu tenho já a altura, que é meio, portanto, daria para descrever já essa área. Agora, a área do setor é um outro problema. A área do setor, ela nasce a partir de uma regra de 3. Você tem o ângulo e a área.
Quando nós pensamos num triângulo inteiro, num círculo inteiro, 360 graus é o ângulo total de uma área de πr ao quadrado. Se você tem um pedaço da pizza, um certo ângulo beta, por exemplo, você tem uma área específica, que eu vou chamar de AS, a área do setor. Portanto, a fórmula da área do setor circular será beta vezes πr ao quadrado dividido por 360. E veja que esse beta que eu estou me referindo é o ângulo do pedaço da pizza, seria esse ângulo aqui, ó, 60 mais 60. Esse beta que eu estou dizendo vale 120 graus. Portanto, vamos à fórmula do volume. Área do setor circular. 120 sobre 360 vezes πr ao quadrado, o r vale 1, menos 2 vezes os triângulos, né, que nós vimos aqui. São dois triângulos retângulos, cuja base vale raiz de 3 sobre 2. A altura vale meio. Tudo isso dividido por 2. Você multiplica por meio de novo. Base vezes altura dividido por 2. Tudo isso multiplicado por 6. Então, o seu volume ele vai sair 1/3 multiplicado por π. E aqui nós poderíamos até simplificar, escrevendo raiz de 3 sobre 4, menos raiz de 3 sobre 4. Tudo isso multiplicado por 6. Se você efetuar a distributiva, 6 dividido por 3 vai dar 2π. 6 dividido por 4 vai dar 3 meios, menos 3 raiz de 3 dividido por 2. Com isso, finalmente chegamos ao volume de líquido em metros cúbicos colocado nessa escola, o que nos dá a alternativa B.